Fala galera, tudo bem por aí? Eu sou Ricardo Mitsu e esse é o meu novo projeto, o projeto Destravando a Jornada do Novo Personal Trainer, onde eu preparo e ajudo profissionais de educação física recém-formados a iniciarem a sua trajetória no mercado de trabalho, capacitando esses profissionais e proporcionando segurança para que eles possam entregar o melhor resultado e assim se tornarem referência rapidamente. Hoje, pessoal, o que eu quero falar com vocês, o tema que eu quero falar com vocês é exatamente a insegurança de um profissional de educação física recém-formado iniciando um atendimento dos seus primeiros alunos. Como que você consegue vencer essa barreira mesmo sem ter experiência e proporcionar um melhor atendimento com muito resultado e valor para as pessoas que chegam até você. Sei que muitos que acabaram de se formar se sentem inseguros, têm essa insegurança natural, pessoal. Eu também senti quando eu iniciei. É uma insegurança natural ao atender os seus primeiros alunos ou quando chegam as primeiras pessoas até vocês. Isso é inevitável. Eu entendo vocês. Tem também a grande dúvida: como que eu vou conseguir, como que eu vou conquistar os meus primeiros alunos? Eu não tenho nenhuma experiência, quem que vai querer treinar comigo? E normalmente, pessoal, as nossas referências são os profissionais que trabalham conosco ou atuaram conosco enquanto éramos estagiários ou que estão nos locais onde nós frequentamos, ou os nossos próprios professores, né, dentro da universidade, dentro da faculdade. Mas no dia a dia mesmo, eu entendo que as nossas maiores referências são essas pessoas que estão ao nosso redor, seja como profissionais já numa atuação enquanto éramos estagiários, ou até mesmo nos locais, os profissionais que atuam nos locais onde frequentamos. E aí, pessoal, o que eu quero passar para vocês é que legal vocês terem essas referências, mas cuidem para que elas sejam referências positivas. Porque se não for assim, você terá muito mais prejuízo do que benefício. E eu falo referências positivas quando eu falo de excelentes profissionais que tentam, muitos, né, que muitos estão aí no mercado de trabalho, profissionais comprometidos, profissionais que amam o que fazem, profissionais que entendem o que estão fazendo, que têm um planejamento para os alunos que eles atendem, que transformam o aluno que eles atendem. Esses são os profissionais que têm que ser referência para vocês. Os outros, pessoal, infelizmente nós encontramos muitos profissionais aí mais do mesmo, ou seja, replicando coisas que eles viram, imitando outros, ou pegando algumas partes de um e outro e passando na prática para alunos ou para as pessoas que eles atendem, mas sem de fato entender o que estão fazendo. Tem muitos desses por aí. Cuidado para que esses não sejam as suas referências, tudo bem? E aí, pessoal, dentro disso, como que vocês conquistam os seus primeiros alunos? E eu vou mostrar para vocês duas situações. Como que vocês conseguem conquistar esses primeiros alunos mesmo sem ter experiência. Se vocês estiverem dentro de uma academia, estou lá estagiando e aí resolveram me efetivar, gostaram do que eu tinha proporcionado para eles na minha época de estágio e resolveram me efetivar. Daí você já tem alguma experiência, você já tem alguma rodagem para conquistar os seus primeiros alunos, para atender os seus primeiros alunos. Fica um pouquinho mais tranquilo, tá, pessoal? Só que tem um porém nessa história que a gente já vai chegar lá. Mas vamos lá, fica um pouquinho mais tranquilo porque esses primeiros alunos chegam até você sem que você precise de fato fazer algum esforço, né? Eles chegam automaticamente para vocês. E aí vocês se deparam, pô, chegou o meu primeiro aluno ou algum aluno veio me contatar para trabalhar comigo como personal. E agora, que treino eu passo para ele? Como que eu vou preparar um treino? Como que eu vou planejar um treino para esse aluno, para essa pessoa que me procurou? Vocês podem, obviamente,
usar, né, um suporte dentro dos seus próprios colegas de academia, dentro dos espaços que vocês estão trabalhando naquele momento. E até onde eu entendo, muitos ajudarão vocês nesse primeiro momento. Mas eu vou deixar aqui alguns direcionamentos que vão fazer toda a diferença na hora de você, de fato, entregar um melhor resultado e, de fato, poder proporcionar um atendimento de excelência para todos esses alunos que procurarem vocês. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, pessoal, é: conheçam essa pessoa, converse com ela, façam a anamnese clássica, mas também conversem com ela. Sabe aquela velha história dos médicos? Tem dois tipos de médicos. O médico que senta com você no consultório e nem olha para sua cara e te atende em 5 minutos, e você sai do consultório falando: pô, esse médico não tem a mínima consideração comigo, como que ele vai me receitar alguma coisa se ele nem me examinou, se ele nem me perguntou nada, praticamente nada. A tendência de vocês, inclusive, é nem voltar mais nesse médico, né? E tem aquele outro médico que vai sentar com você, vai perguntar boa parte da sua vida, vai tentar entender você para depois direcionar todo um tratamento, se for o caso. Pessoal, façam a mesma coisa. Conversem bastante no primeiro momento com as pessoas que chegam até você, seja automaticamente dentro da academia, ou seja até por uma abordagem da própria pessoa que já te conhece ou já viu você ali dentro daquele espaço e quer te contratar como personal trainer. Converse com ela para entender aquela pessoa. A partir do momento que você entende quem está ali, fica um pouquinho mais tranquilo o planejamento. Porque o planejamento tem a ver com o que você precisa entregar para ela, e o que você precisa entregar para ela tem a ver com o que ela pede para você. As pessoas chegam dentro de um espaço de treino, uma academia, um box, um estúdio, seja lá qual for, com algum objetivo, e elas querem atingir esse objetivo. E aí vocês, entendendo isso, já fica muito mais tranquilo para passar toda uma informação para ela naquele momento, porque todas as informações que você vai passando para ela naquele momento vão fazendo diferença no olhar dela para com você, no olhar dela, no olhar que ela tem para com você. Quanto mais informação vocês passarem nesse primeiro momento, mais segurança, mais confiança essa pessoa vai sentir que você é um profissional adequado para atender ela. Então converse com ela e entenda quem é essa pessoa. Essa é a minha primeira dica em relação a isso, em como vocês vão atender alguém mesmo sem ter experiência. Lembrem sempre que essas informações farão a diferença no planejamento ou no preparo do planejamento de treino para essa pessoa. E isso também, pessoal, em consequência vai fazer diferença para uma segunda, uma terceira, uma quarta pessoa procurar você. Porque ao passo que você entendeu que o primeiro aluno gostaria, o que ele quer, o que ele precisa e consegue passar isso, eu tenho certeza que todas as outras pessoas vão observar e aquele próprio aluno vai falar. Então isso tudo vai fazer diferença também numa amplitude do seu atendimento. A partir do momento que vocês vão entendendo quem é essa pessoa nessa conversa, é legal também vocês irem explicando para elas o que vocês têm em mente para trabalhar com elas e o porquê vocês estão escolhendo seguir nessa direção. Isso tudo, volto a falar, passa credibilidade, confiança e segurança de que eles escolheram ou de que eles estão com o melhor profissional naquele momento. Que você é o profissional adequado para atender aquela pessoa. Lembre-se, pessoal, que nós estamos falando, né, quando tratamos de profissionais de educação física, nós falamos de um ramo de atuação da saúde,
As pessoas entregam o seu maior bem, que é a sua saúde, o seu corpo, para que vocês cuidem, para que vocês possam causar uma transformação e um resultado positivo e não negativo, tudo bem? E detalhe, isso tudo independe se você é recém-formado ou não. Já como recém-formado, mesmo sem ter uma experiência, né, de longa data, vocês precisam passar essas informações, esses seus conhecimentos, para que as pessoas tenham essa segurança. Isso independe, pessoal, todo o conhecimento que você tem, toda a informação que você puder passar para os seus alunos, para os alunos que estão procurando vocês, passem. Isso independe, eu já falei num outro vídeo, as pessoas que estão ali com você ou procuraram você, elas não estão interessadas se você tem 1, 2, 3, 10 alunos já, ou 100 alunos com atendimento, de experiência, ou se você tem anos de experiência. Elas estão ali porque elas querem alguma coisa e querem que você entregue. Elas estão preocupadas se você está preparado para entregar o que elas querem. Então, conhecimento, estudem, se capacitem para isso. Entendam o que vocês estão fazendo, entendam o que vocês estão proporcionando para aquela pessoa, falem para ela isso, e isso vai já causar uma impressão das melhores possíveis em relação ao profissional que você é. Quero falar aqui, pessoal, como acontecia comigo. Isso lá, já desde o começo, lá, há quase 20 anos atrás, quando eu comecei, tudo que eu tinha de informação que fosse fazer diferença para as pessoas que estavam chegando, eu passava. Eu passava na conversa, inclusive, e é obviamente que isso não pode ficar só na conversa, depois você precisa aplicar na prática, né? Senão também você vai perder credibilidade e essa confiança que ela tem em você, ou tinha em você, vai durar pouco, tá bom? Então, tudo que você passar e for direcionando e for explicando o porquê, coloque depois na prática também. E se não for colocar, explique o porquê você não colocou, porque você alterou o direcionamento do que tinha sido combinado, do que vocês tinham pensado. Mas isso eu fazia já lá desde um primeiro momento, porque eu entendia que eu precisava sempre agregar um máximo de valor. Essa era uma preocupação minha e que eu entendo que tem que ser dos profissionais de educação física que atendem pessoas. Vocês precisam se preocupar em agregar e passar valor para aquelas pessoas que estão com vocês. Depois, quando eu lancei o meu método de treino, a Strong Funcional, chegavam alunos lá querendo entender o que era, né, quais eram os pilares do método, o que consistia o método, mas o método em si ele está muito voltado para o atendimento também das pessoas. Obviamente tem uma dinâmica e um mecanismo que a gente consegue ativar para que as pessoas atinjam mais resultados. Já falei que depois, em outro momento, eu falo mais sobre o método Strong Funcional que eu desenvolvi, criei e lancei no mercado. Mas, num primeiro momento, eu precisava sempre entender quem era que estava chegando, qual era a dificuldade dela. Por quê, pessoal? Porque eu entendendo quem era aquela pessoa, o que ela fazia, qual era a experiência que ela tinha, ficava mais fácil eu planejar de treinos para iniciantes, de treinos de repente pudessem ser até intermediários, os avançados a gente avançava só lá, eu avanço só com algum tempo já, né, de conhecimento prático com aquele aluno, com aquela pessoa. Mas num primeiro momento, eu entendendo se a gente já conseguiria iniciar num patamar de iniciante ou intermediário, já era o suficiente para eu começar a bolar e planejar e entender os treinamentos, o planejamento de treino que seria feito com aquela pessoa. Mas além disso, pessoal, eu
a parte importante dessa fase era eu passar segurança para aquela pessoa de que ela estava no melhor local que ela poderia estar para um treino, para fazer uma atividade física. E, por exemplo, chegava lá e chegou, né? Chegaram alguns, inclusive, pessoas com experiências já, né, mais avançadas dentro de uma atividade física e outras sem nenhuma experiência, mas uma das coisas que me importavam era o que elas faziam como atividade secular, o que elas tinham de profissão, porque às vezes elas me perguntavam, ou melhor, elas me traziam uma informação de que elas queriam algum objetivo. Mas além desse objetivo, quando eu falava para elas que a gente proporcionaria isso, por exemplo, um advogado que trabalha muito tempo sentado e queria emagrecimento, eu ia proporcionar todo um caminho para ele chegar nesse objetivo, mas além disso, eu ia proporcionar também toda uma qualidade para ele aguentar o tempo todo que ele passava sentado durante o seu dia, sem que ele tivesse dores, sem que ele precisasse ficar tomando remédio, enfim, ou indo procurar médico e tudo mais, eles já me olhavam com outros olhos. Eles já entendiam que ali não tinha um profissional só vendendo treino, na verdade, e sim um cara que ia agregar e transformar a vida deles. Transformar a vida que eles tinham uma ideia muito melhor. E isso tudo, pessoal, já fazia toda uma diferença numa decisão deles mesmo de estarem treinando lá na Strong Funcional ou em qualquer outro lugar. Essa decisão eu não posso tomar, mas eu posso ajudar e induzir ele, na verdade, a tomar essa decisão, obviamente de forma íntegra, proporcionando todo um valor para ele. Isso acontecia e acontece até hoje. Todo mundo que chega até mim e quer treinar comigo passa por toda uma conversa, né, uma consulta de primeiro momento para eu entender quem é aquela pessoa e para eu também poder passar informações para aquela pessoa, para que ela se sinta de fato segura e entenda que eu sou um profissional qualificado e também tenho um valor para isso. E aí, entrando já no mérito em relação de preço, né? A partir do momento que eles entendem que você é um profissional diferente, que você é um profissional qualificado, eles não vão ficar chorando, eles não vão ficar buzinando na sua orelha, querendo desconto e tudo mais. Tudo bem? Isso tudo é bem relevante no início de trabalho, tá, pessoal? A partir do momento que vocês entenderam quem é essa pessoa, aí vocês vão usar toda a informação que vocês têm, né, todo o conhecimento, na verdade, que vocês adquiriram e se capacitaram para fazer o planejamento de treino dessas pessoas. E aqui eu já estou, né, partindo do pressuposto que vocês são capazes de fazer um planejamento de treino para as pessoas, né? Se vocês já estão dentro da academia atuando, vocês já são capazes de proporcionar isso. E se não são, vão atrás, se capacitem. Eu estou aqui com esse canal para ajudar vocês, inclusive, a isso, tá bom? Hoje o tema é um pouco diferente, é como vocês conseguem ter segurança para conquistar os seus primeiros alunos e passar por essa etapa de ter os seus primeiros alunos, tá? Como conquistar esses primeiros alunos mesmo sem ter experiência. Uma segunda situação, pessoal, e que eu particularmente mais gosto, é uma situação daqueles profissionais que não estão dentro dos espaços de treino, não estão dentro de uma academia, de um estúdio ou de um box. Estão de freelancer por aí, soltos. Parece mais difícil, né, pessoal? Numa primeira situação que a gente conversou, os alunos chegam automaticamente até você, né, ou eles têm um acesso muito mais fácil até você. Nessa segunda situação, não tem esse facilitador, mas me agrada muito mais, e eu explico por quê. Primeiro, porque foi assim que eu fiz, inclusive, né? Assim que eu iniciei.
eu fiz alguns estágios, né, que passei por algumas academias e tudo mais, mas quando eu de fato entrei no mercado de trabalho, eu não queria ficar preso nas academias, até porque aquele ambiente eu entendia que poderia me prejudicar um pouco mais do que me ajudar naquele momento, tá? Eu não queria entrar nos vícios que acontecem dentro de um espaço de treino, de um espaço de uma academia. Então eu preferi seguir carreira solo. O que me parecia mais difícil também naquela época, e eu tenho certeza que na visão de vocês a tendência é que pareça também mais difícil. Mas como eu falei para vocês, me agrada mais. Por quê? Porque vocês conseguem buscar pessoas, pessoal, que não estão acostumadas a um espaço como uma academia. Vocês conseguem também furar uma concorrência, digamos assim, que é muito mais intensa dentro de um espaço de academia. Ou seja, quando você está fora dela, apesar de me parecer mais difícil, você vai ter menos concorrência. Você vai ter menos concorrência. Você vai ter menos comparativos, inclusive, das pessoas com outros profissionais. E aí eu entendo que o que seria um dificultador passa a ser um facilitador, inclusive para você ter mais segurança no que você está fazendo e passando de informação para aquelas pessoas. E aí eu estou falando especificamente do que, pessoal? De um cenário brasileiro. A gente sabe, segundo os últimos dados da IRSA, que apenas 8, 9%, se eu não me engano, da população brasileira está dentro de um espaço de treino. Então vocês têm praticamente 90%, 92% de pessoas a atingirem. E os profissionais de educação física, em sua maioria, em sua grande maioria, eles não buscam essas pessoas para serem suas alunas, seus alunos, fora da academia. Eles se acomodam dentro da academia. Os profissionais que estão dentro das academias, dentro dos estúdios, dentro dos boxes. Vocês têm esse campo gigante, imenso, para atingir. E as pessoas, tem pessoas que são sedentárias, não entendem ainda que precisam fazer uma atividade física, mas tem muitas delas que já entendem, elas só não buscaram ou não iniciaram, ou não deram esse passo ainda. E aí é a sua chance de conquistar esses primeiros alunos dessa forma. Ah, mas onde eu encontro essas pessoas? Pessoal, são 92% ou 90% da população brasileira. Essas pessoas estão ao seu redor. Estão ao seu redor. Eu já falei em outro vídeo que eu, quando comecei, batia de porta em porta dentro da vizinhança que eu tinha escolhido trabalhar. Dentro de consultórios, dentro enfim, de pessoas que circulavam ali, conversavam com pessoas que circulavam naquele ambiente. Essas são as pessoas que eu acredito, na verdade, que possam ser um grande potencial de primeiros alunos para vocês. E essas pessoas, sinceramente, elas não estão preocupadas, de novo, se vocês têm 1, 2, 10, 15, 20, 100 alunos de experiência, 1, 2, 3, 4, 5 anos de experiência. Elas não estão preocupadas. Se vocês proporcionarem para elas informação suficiente também, de novo, nessa segunda situação também, conversem com elas, proporcione, entendam quem são as pessoas e proporcione conhecimento e informação de que vocês podem transformar elas a ter uma vida melhor, a ter uma vida mais saudável. Normalmente essas pessoas vão buscar ou vão tender a comprar a ideia de uma qualidade de vida melhor. Então, abordem, estudem um pouco mais sobre qualidade de vida, como vocês conseguem proporcionar saúde, como vocês conseguem proporcionar emagrecimento também,
para que vocês consigam ter uma abordagem que possa convencer essas pessoas em contratar vocês e que vocês de fato são profissional adequado a trabalhar com elas. Que vocês vão levar elas para um caminho que elas nunca tiveram, por exemplo. Ah, e como eu sei disso? Porque eu também fiz assim. Eu também usei essa estratégia, pessoal. Lembra que eu falei que eu quis sair do ambiente de academia num primeiro momento? Já desde aquele primeiro momento, obviamente depois eu me inseri com as minhas próprias academias, mas naquele primeiro momento eu quis fazer dessa forma. E eu não sabia, vou ser sincero com vocês, pessoal, eu não sabia que a proporção de pessoas fora do ambiente de treino era muito, mas muito maior, né? Nessa ideia de 90 para 10, por exemplo, arredondando, eu não sabia que era assim que funcionava, e na minha época provavelmente devia ser uma proporção mais disparelha ainda, né? Nos últimos anos a atividade física passou a ser mais batida e mais consumida, digamos assim. Então, pessoal, eu fiz assim e eu consegui conquistar os meus primeiros alunos dessa forma. Ah, foi batendo e não conseguindo colocar para eles nenhuma informação que agregasse, não, diferente. Eu tinha conhecimento, eu conseguia passar informações, como eu já falei numa primeira situação, de que eu poderia, de que eu conseguiria proporcionar para eles resultados que eles gostariam. Às vezes eles nem entendem, aliás, ou melhor, às vezes eles nem sabem direito qual é o objetivo que eles querem. E aí você elaborando com eles um pouco melhor isso, eles chegam na conclusão que de fato, puxa vida, como que eu perdi tantos anos da minha vida sem saber disso ou sem praticar uma atividade física, e olha só a diferença que faz para o meu dia a dia atualmente. Outro detalhe em relação a essa segunda situação, vocês têm uma variedade de opções para buscar. Por exemplo, idosos, por exemplo, obesos, por exemplo, e ó, pessoal, se vocês entrarem num ambiente, numa academia atualmente, vocês vão ver pouco obesos. Por quê? Porque é um ambiente extremamente intimidador para essas pessoas. Eles não vão para esses lugares. Com raras exceções, eles não vão para esses lugares. E aí vocês conseguem atender essas pessoas em um local mais privado, um local que eles se sintam mais confortáveis. Vocês conseguem atender hipertensos, diabéticos, enfim, pessoas com dores, N pessoas, né, em grupos especiais que vocês podem atingir, que elas precisam, pessoal, elas precisam, algumas já entenderam que precisam, só não começaram ainda. Vocês podem recorrer e fazer algumas parcerias com outros profissionais da saúde, médicos. Os médicos indicam, e quando o médico indica, eu falo que médico, palavra de médico é como palavra de Deus. Quando eles indicam, normalmente os pacientes buscam. Como que eu faço essas parcerias? A gente vai abordar isso num outro assunto, né? E dissecar um pouco mais como vocês fazem essas parcerias, mas em suma aqui, pessoal, o fator importante é vocês precisam passar a informação e conhecimento necessário para que as outras pessoas, sejam as pessoas que estão contratando vocês, sejam os profissionais de saúde que possam fazer parcerias com vocês, sintam-se seguros de que você é o profissional ou é a profissional adequado para ou atendê-los ou atender uma indicação de paciente desses outros profissionais da área da saúde. Ou seja, capacite-se, tenham conhecimento, absorvam conhecimento para vocês conseguirem convencer numa abordagem, numa conversa, essas pessoas que possam ser ou possam vir ser seus primeiros alunos. Essa é a parte importante, isso é fundamental. Obviamente, depois, pessoal, na prática, vocês precisam entender
toda uma questão, né, de estratégia, de planejamento, é que eu imagino que em se passando, né, em já sendo formado, vocês têm pelo menos um mínimo de conhecimento para montar treino, para montar um treino que faça sentido, um planejamento de treino que faça sentido para esses alunos. Mas também nós vamos abordar isso em outros vídeos, tá bom? Nós vamos dissecar isso em outros vídeos. O tema desse não é planejamento, periodização, enfim, como que nós conseguimos planejar treinos para esses alunos. Mas eu parto do pressuposto que vocês têm um mínimo de conhecimento para fazer isso. O que não quer dizer que vocês não precisam se capacitar mais. Entendam os movimentos, entendam o que cada parte do corpo faz, porque isso é importante. Quando vocês entendem se o movimento está sendo eficaz, se está sendo executado da forma adequada, o resultado vem. Se ele não está sendo da forma adequada, o resultado também não vem, tá, pessoal? Então isso já partindo para uma parte prática de atendimento, depois que vocês conquistaram os seus alunos, é importante vocês saberem o que o seu aluno está fazendo, é importante vocês saberem o que vocês estão passando, para que de fato ele tenha resultado, de fato você proporcione resultado. Planificar, planilhar e executar na prática de fato, né, o que tem que ser executado da forma mais adequada a ser executado. Mas enfim, isso também é assunto para um outro vídeo que eu vou abordar, eu vou falar para vocês, eu vou ajudar vocês com isso, tá, pessoal? Nesse vídeo em si eu queria passar para vocês como que vocês conseguem conquistar os seus primeiros alunos mesmo sem ter nenhuma experiência. E como que vocês conseguem planejar, né, o que vocês precisam para planejar um treino, preparar um treino para esses primeiros alunos mesmo sem ter experiência. Recapitulando, entendam quem é esse aluno, seja qual via ele vier, tá? Se for dentro de uma academia, na via automática, né, que o aluno chega até você, ou se você for atrás, que foi a segunda situação que a gente falou aqui. Entenda quem é esse aluno e passe toda a informação possível que você tenha para que esse aluno consiga ou entenda, tenha segurança e entenda que você é o profissional adequado. Essa é, na minha concepção, é uma das melhores formas de vocês conquistarem os primeiros alunos mesmo sem ter experiência. Espero ter ajudado vocês, já dei uma pincelada aqui no que nós vamos tratar, né, em próximos vídeos. Se vocês tiverem mais sugestões aí, deixem nos comentários, a gente vai estudar direitinho para poder ajudar vocês ao máximo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, comentem aí também, que eu terei o maior prazer em responder e o maior prazer em ajudar vocês, assim como eu ajudei todos os profissionais que eu preparei lá na Strong Funcional, principalmente na Strong Funcional, né? Os profissionais que chegavam, inclusive recém-formados, a entrar no mercado de trabalho, a ter segurança nesses primeiros momentos no mercado de trabalho e a conquistar os seus primeiros alunos nesse início de jornada. Se vocês também gostaram, deixem a sua curtida aí, compartilhem o vídeo para que esse vídeo chegue em mais pessoas também que possam ser ajudadas, tá bom, pessoal? Fico por aqui e vejo vocês num próximo vídeo. Valeu!